Eu estou vendo gente nova aqui hoje, eu fico muito feliz com isso. Tio Paulo já falou, desculpa, tio Paulo. Carinho da mocidade. Meu nome é Elisângela e hoje eu vim trazer o tema. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. E quando nós lemos isso, nós identificamos esse tema como um tanto desafiador, né? Jesus falando que não veio trazer a paz, mas que veio trazer a espada. E isso nos parece estranho, porque Jesus, sendo bondade, sendo amor, como que ele pode dizer, eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada? Quando a gente lê isso, a gente entende que ele veio trazer lutas, discórdias, que quando a gente fala de espada é nisso que a gente pensa, não é mesmo? Em discórdias, em lutas, em guerras, em especial naquela época. Mas como que Jesus, sendo amor, poderia falar essas palavras? Nós sabemos que ele fala por parábolas e às vezes nós temos dificuldade de entender. Só que enquanto espíritas que somos, nós precisamos buscar o conhecimento, o entendimento daquilo que Jesus nos trouxe, para que nós possamos colocar em prática na nossa vida diária. Porque se a gente não consegue entender, a gente não consegue praticar, não é verdade? A gente não consegue fazer. Então, só para ilustrar, esse tema de hoje, ele está dentro de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 23, que tem por nome Moral Estranha, ou Estranha Moral, que é onde tem alguns ensinamentos de Jesus, algumas passagens de Jesus, que nos parecem estranhas a princípio, né? E essa é uma delas. Então, enquanto espíritas, nós precisamos estudar, buscar o conhecimento para entender aquilo que Jesus nos traz. E, para a partir disso, poder colocar esses ensinamentos em prática. E, com a doutrina espírita, conseguir entender esses tesouros ocultos que ficam atrás das parábolas, que naquela época precisavam ser passadas dessa forma, para não gerar ainda mais conflitos do que se gerou naquele tempo. Então, esses ensinamentos de Jesus, eles nos trazem algumas reflexões. Essa de contraditoriedade, né? Que está muito contrário ao que Jesus nos prega, só que ao mesmo tempo que ele traz essa passagem bem contrária ao que ele nos prega, ele também nos traz a necessidade desse aprendizado e que, quanto mais nós estudamos, mais nós vamos tendo capacidade intelectual para entender não só as questões relacionadas à doutrina espírita, mas todas as coisas da vida. E na doutrina espírita, além deste conhecimento intelectual que nós precisamos buscar, nós também precisamos nos elevar em sentimentos e em pensamentos, para que assim nós possamos ter uma maior conexão com a espiritualidade superior e receber as intuições, as orientações, os direcionamentos, expandindo a nossa consciência, para que também tenhamos mais clareza do entendimento. E através do nosso servir e dessa expansão de consciência e do entendimento, do conhecimento, isso vai se fazendo dia após dia. Jesus traz essa passagem, que nós entendemos como contraditória. E eu trouxe uma outra aqui, onde ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, mas ele dá a paz dele. E a gente fala, mas como pode ser tão contraditório algo que Jesus fala em uma passagem e em outra passagem tão oposto? Aqui ele vem e diz que ele traz
paz. Só que não é a paz do mundo, é a paz dele. E na passagem anterior ele fala que ele não veio trazer a paz, mas que ele veio trazer a espada. E lendo essa segunda passagem, a gente consegue perceber que existe tipos de paz, certo? Porque ele fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então aqui ele nos mostra que existe a paz do mundo e a paz de Jesus. Todo mundo certo até aqui? Aí vamos tentar entender o que ele quis dizer com a paz do mundo. O que nós entendemos com a paz do mundo? Quando a gente olha para o nosso externo, a gente vê por aí um monte de guerra, de conflitos, de desentendimentos, várias coisas que estão acontecendo no nosso ambiente externo, não é assim? E a gente acredita que a paz acontecerá aqui no nosso planeta quando esses conflitos externos se extinguirem. Quando acabar a guerra, quando as pessoas pararem de brigar, quando a minha vida financeira estiver boa e eu não passar por nenhuma aflição financeira, quando eu não tiver problema de relacionamentos com ninguém, seja com meu parceiro afetivo ou seja com alguém da minha família, quando eu tiver saúde plena, não é assim? A gente espera que a paz se faça quando isso acontecer. Mas será que essa é a paz verdadeira que nós precisamos ter? Que nós precisamos sentir? E Jesus ele fala que ele dá a paz dele. E qual é a paz de Jesus? Quando a gente olha para Jesus, a gente entende que ele encontrou a paz interior, não é? Jesus tinha paz, não tinha? Ou alguém acha aqui que Jesus não sentia paz? O que vocês acham? Só a gente parar para pensar um pouquinho, vivendo em meio a tantos conflitos que Jesus vivia, com tanta perseguição que ele passava, ele se abalava com isso? Quando ele ficou lá 40 dias no deserto, ele deixou de ter paz? Não, não é verdade? Então, ele fala que ele vem trazer a paz dele. Só que aí nós precisamos olhar para ele e identificar por tudo que Jesus passou. Que foi uma vida marcada por lutas, por desafios, por mudanças constantes, por perseguições. Só que ainda assim, ele manteve a sua fé inabalável, ele manteve o amor incondicional, ele manteve a caridade e tudo aquilo de bom que a gente ouve falar de Jesus e que a gente sente de Jesus quando a gente está em ligação com ele. Então, a partir disso, partindo desse princípio de que Jesus é um espírito puro e ele não traria ensinamentos contraditórios, a gente precisa refletir sobre o que é a paz. Porque ele não ia trazer uma passagem para nós falando que a paz era para fazer guerra, era para gerar conflito, era para resolver com a espada, né? Ele não nos traria isso. Então, partindo desse princípio de que ele era puro e que ele não traria essa contrariedade, cabe a nós entender o que é essa questão de não trazer a paz, mas trazer a espada. E precisamos com isso, e a partir desses dois tipos de paz que eu trouxe aqui, repensar a paz. Que a paz não é algo que depende de algo ou de uma circunstância exterior, mas a paz, ela vai depender da maneira interior com que nós encaramos as circunstâncias exteriores. Deu para entender isso? A maneira que eu encaro tudo o que acontece ao meu
Sejam as guerras que estão lá longe, ou sejam as guerras que estão próximas de mim, os conflitos que existem ao meu redor. Nós vivemos, e eu pensei nisso, eu falei, nossa, é muito interessante. Eu tenho um conhecido que fala sempre que a gente fica tentando equilibrar pratos. Sabe no circo? Já foram no circo? Não tem aquele, acho que é um palhaço, né? Que fica equilibrando, corre, equilibra prato para cá, equilibra prato para lá. A gente muitas vezes busca a paz tentando equilibrar esses pratos externos. A nossa família, o nosso relacionamento, a nossa saúde, o nosso trabalho, as nossas finanças. Fica lá, corre para um prato, equilibra. Consegui equilibrar a finança. Olho para o outro lado, a minha saúde está desequilibrada. Corro lá, equilibra a saúde. Olho para o outro lado, o meu relacionamento está em desequilíbrio. Equilibra o relacionamento. Vejo lá que o conflito com filhos, por exemplo, está em desequilíbrio. Então a gente vive nessa correria externa para equilibrar pratos, para equilibrar as áreas da nossa vida que muitas vezes estão em desequilíbrio. Então, a gente julga que quando todos os pratos estiverem rodando certinho, a gente vai ter paz. Mas alguém já conseguiu fazer todos os pratos rodarem? Eu não consegui ainda não. E eu acho que é bem desafiador conseguir fazer todos esses pratos se equilibrarem certinho ali, né? Os nossos inimigos, na realidade, os nossos conflitos, aquilo que desequilibra a nossa paz, ela não está fora de nós. Ela está dentro de nós. É aquilo que está sob o nosso controle, não aquilo que está ao nosso redor. Porque eu só tenho pertença, eu só tenho controle aquilo que está em mim, não aquilo que está fora de mim. Eu não vou conseguir encontrar a paz buscando controlar as coisas externas. Eu só vou conseguir encontrar a paz a partir do momento que eu olhar para o interno. Então, o que a gente precisa mudar é a maneira que a gente lida com isso. Com as pessoas, com as circunstâncias, com aquilo que está fora. E passar a olhar para aquilo que está dentro, para aquilo que eu sou capaz de controlar. E não tem jeito, gente. A gente só é capaz de controlar a nós mesmos. Aí você pode até me perguntar, mas Elisângela, eu não tenho essa capacidade. E aí é que vem aonde a gente vai precisar refletir e mudar de atitude, muitas vezes. Então Jesus, ele nos mostra que a paz não está no controle das coisas externas, na coisa do mundo. Ele nos mostra que continuarão havendo dificuldades, dores, lutas, mas que a paz é uma proposta de combate interior, certo? Onde, independente do que aconteça fora, nada consiga perturbar a nossa paz. É uma paz que se conquista através de um profundo processo de transformação interior, que nos prepare para lidar com as circunstâncias sem abrir mão da serenidade e do equilíbrio interior. E conforme formos trabalhando nessa paz em nós, vamos percebendo que aquilo que o outro falou não me feriu. O que foi ferido em mim foi o orgulho por aquilo que ele disse. O fulano ter conquistado um carro maravilhoso, uma casa maravilhosa, ter crescido na vida, vai muitas vezes instigar a inveja que eu sinto. Então eu não tenho que olhar para fora, eu preciso olhar para dentro, trabalhar em mim essas questões. Uma vez eu ouvi um palestrante espírita muito conhecido, inclusive ele é médico, psiquiatra. Ele falou assim que o sócio dele havia comprado um carro novo e que ele se sentiu doído com aquilo. Imagina como que fulano comprou um carro novo e aí ele se pegou sentindo inveja. E isso é natural, porque nós somos seres humanos.
Mas a partir do momento que nós nos percebemos tendo aquele sentimento, nós precisamos olhar para dentro e ver o que eu preciso mudar em mim que está me causando esse sentimento. Por que eu acho que o outro não merece conquistar aquilo que ele tem? E por que eu acho que eu tenho que ter esse olhar de julgamento para como o outro conquistou ou deixou de conquistar determinadas coisas? Então, nós somos sempre tocados pelas questões externas que acontecem. E aí, quando somos tocados por isso, precisamos olhar para dentro. É sempre dentro que vai estar a resolução dessas questões. Então, quando Jesus ele fala sobre a espada, que ele se refere nessa parábola sobre a espada, não é a espada que a gente vê nas lutas dos samurais, essa espada que vai causar morte e tudo mais. Não é essa espada. A espada que ele fala, ele simboliza como a luta, o combate assumido internamente. Aquele combate onde eu vou olhar para dentro e vou buscar transformar, matar aqueles sentimentos que estão ruins em mim. Prestem atenção, estão, não são. Isso não é permanente. A partir do momento em que eu escolho fazer diferente e que eu ajo em direção a essa mudança, eu consigo realizar esta mudança. Depende do esforço que eu aplico nisso todos os dias da minha vida. Então, vamos trazendo essa espada para dentro de nós mesmos como uma força de luta que ajuda a vencer o velho eu. Não é verdade? Quem olha para você, cada um aí pensa em si, hoje, identifica a mesma pessoa do início do ano de 2023? Ou será que aquela pessoa que te viu há um ano atrás, hoje, precisaria te conhecer novamente para saber quem você é? Porque tem coisas que nós mudamos o tempo todo. E quando nós nos colocamos nesse movimento de mudança, essa mudança acontece muitas vezes de forma rápida. Que em um ano a gente se transforma tanto que nós muitas vezes precisamos nos reconhecer naquelas transformações que aconteceram em nós. E eu não estou falando de transformações externas, mas de transformações internas. E esse ano, por exemplo, de 2023, foi um ano bastante desafiador. Eu ousaria dizer que foi um ano ainda mais intenso e transformador do que o primeiro ano de pandemia. Porque nós fomos obrigados a olhar para dentro com mais intensidade. E a partir disso, nós podemos escolher tomar à mão essa espada e travar essa luta interna conosco mesmo, para trazer a transformação que nós tanto desejamos e que nos é tão solicitada pela espiritualidade superior, por Deus, nestes momentos de transformação planetária que nós estamos passando. Quando Jesus trouxe esta parábola, naquela época, 2000 anos atrás, um pouco menos, né? Porque ele tinha mais de 33, um pouquinho menos de 33, aliás. Era uma época em que, se ele falasse abertamente sobre reforma íntima, sobre transformação moral, sobre amor incondicional, sobre caridade, será que alguém pararia para ouvir Jesus? Ou será que ele ia gerar uma guerra gigantesca onde ele estava, maior ainda do que já foi gerada? Então, esse ensinamento vem para nós através de parábolas, para que com o tempo e com a busca do conhecimento, nós possamos aprender para poder colocar ele em prática. Então, quando acontecem essas coisas externas
que nos ferem, não é porque aquilo foi realizado, feito, aconteceu para nos ferir diretamente. Mas muitas vezes, se a gente mudar o olhar, a gente vai conseguir perceber que é para que a gente possa mudar. Porque você pode me falar, mas Elisângela, tem gente que me fere, e eu sei que me fere porque quer me ferir. Nós sabemos que existem essas pessoas. Mas se nós mudarmos o nosso olhar em relação a essas pessoas, a nossa forma de agir em relação a essas pessoas, isso vai deixar de nos ferir. Vai deixar de fazer com que a gente saia do trabalho na sexta-feira à tarde, onde o chefe ou alguém falou alguma coisa que nos feriu, e a gente passe o bendito do final de semana inteirinho pensando naquilo que aquela pessoa falou ou fez. Quem nunca passou por isso? Eu já passei, e não foram poucas vezes. O final de semana se tornava um terror, porque eu passava o final de semana inteiro pensando no que a pessoa tinha feito para mim. Então, a partir do momento que a gente deixa de olhar para isso dessa forma e começa a lutar, a desbravar o nosso eu interior, a gente começa a fazer em nós uma... Como que chama aquela coisa que os soldados colocam assim, de ferro? Armadura. Obrigada, gente. A gente começa a fazer uma armadura em nós, que nos isenta de sentir aquilo como algo direcionado diretamente para nós e passar o final de semana inteiro remoendo aquilo. É a armadura da paz, que só nós somos capazes de desenvolver essa armadura da paz. Então essa batalha conosco mesmo vai nos ajudar a identificar o que eu sou, o que eu sei que sou, tanto de forma positiva como de forma negativa, vamos dizer assim. O que eu já sei que não me serve mais, e vai me dar força para lutar pela transformação daquilo que ainda há em mim, mas que eu identifico que já não é bom para mim. Então, essa luta interna só vai ter vitória. É desafiadora, mas vai trazer vitória. Quando isso acontece, eu vou diminuindo cada vez mais os conflitos internos, os embates desnecessários. Às vezes, eu paro de reclamar de lavar a louça, eu paro de me queixar da pessoa que está andando com o carro devagar na minha frente, eu paro de ver só coisas negativas no outro, eu paro de me ofender com aquilo que o outro faz, ou com aquilo que o outro fala. Eu paro de me contaminar com a irritabilidade do outro. Eu aprendo a ter mais paciência com aqueles que estão ao meu redor, com aqueles que eu preciso vivenciar no meu dia a dia, e que às vezes eu preciso, porque às vezes a gente precisa vivenciar com determinadas pessoas. Não tem como a gente abrir mão e deixar de viver com essas pessoas. Às vezes nós precisamos desenvolver a paz em nós para conseguir viver com determinadas pessoas pelo tempo que a gente precisar viver, até aprender aquilo que a gente precisar aprender. E aí cada um, como se fosse mágica, vai para o seu caminho, segue a sua vida, muitas vezes em caminhos diferentes. Então, essa armadura da paz vai nos deixando cada vez mais imunes à impaciência, às palavras do outro, ao egoísmo. Vai nos deixando imunes a todos esses sentimentos. E aqui, quando Jesus fala, aqui no Evangelho, não creias que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas. E trouxe, certo? Ainda traz.
por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. O meu pai tem um livro muito interessante, eu já falei aqui, que diz assim: a Bíblia nos une, a interpretação nos separa. E é isso que acontece. Então, as pessoas, ou não terem me compreender, os irmãos separados pelas suas respectivas crenças desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar o fogo à terra, para expungi-lo dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más, e tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. Porque nós sabemos que o que Jesus trouxe, as palavras que Jesus trouxe, são verdade, porque elas permanecem há mais de 2000 anos. Se não fossem verdade, já teriam caído por terra há muito tempo. Então, o que é verdade permanece. Quando Jesus fala que ele vem lançar o fogo à terra para que nós possamos nos purificar, e que ele tem pressa que esse fogo se acenda, ele está nos dizendo que essa busca da transformação moral, do autoconhecimento e da paz interior, é para agora. Só que o agora que ele disse já tem 2000 anos. Então, cada dia que passa é dia da gente não esquecer que esse agora é agora literalmente. Que nós precisamos fazer isso. Que nós não temos mais tempo para esperar outros 2000 anos. Não é verdade? A Terra não vai esperar mais todo esse tempo. A gente vê aí no nosso dia a dia como o planeta está em desequilíbrio. E esse desequilíbrio faz parte também de todo o processo de transformação que o planeta está passando. E os desequilíbrios que acontecem conosco também fazem parte desse processo de transformação que o planeta está passando. Então não pensem que a vida de cada um é horrível, é desafiadora, que só acontece coisa difícil, que só acontece coisa ruim. Não! A vida é maravilhosa. E tudo o que acontece de desafiador vem para nos ensinar. E se nós tivermos disposição para aprender, mesmo que a princípio seja doloroso, porque não dá para dizer que vai ser uma tarefa fácil, é uma tarefa desafiadora, mas a partir do momento que a gente se coloca nesse movimento, essa tarefa vai se clareando à nossa frente. Não é assim? Quando a gente aprende uma lição na escola, quando a gente entra num serviço novo, quando a gente aprende a cuidar de um filho, quando a gente experiencia cuidar de um idoso que está doente, a gente não vai aprendendo. O começo é desafiador, mas depois a gente vai desenvolvendo habilidades para fazer aquilo. Então não pense que você não vai conseguir. Você vai sim conseguir. Todos nós somos capazes de desenvolver essas habilidades, se tivermos disposição para desenvolver. Disposição no sentido de vontade, tá? Se tivermos essa vontade, lógico, às vezes tem coisa que a gente vai falar, Elisângela, eu tento e não consigo, ok? Às vezes tem coisas que a gente insiste e que não são para nós. A gente está insistindo em algo que às vezes não é para nós. Mas se for algo que só necessita da nossa persistência, da nossa disposição, nós conseguimos. Então, mesmo quando Jesus disse que o agora era lá atrás, há 2000 anos, a gente ainda tem dificuldade de entender que essa paz que tantos
buscamos está no nosso interior. E ele diz que quando nós travarmos essa luta interna, onde ele usa a alegoria da espada, haverá a paz. E que quando esse campo para o desenvolvimento da paz estivesse preparado, ele enviaria um Consolador. E este nos foi enviado por Kardec, há 160 anos atrás, através da doutrina espírita. Nós só precisamos cuidar deste campo, fazer com que nesse campo se desenvolva aquilo que se faz necessário. Porque a paz, ela vem nos auxiliar a entender e a colocar em prática esses ensinamentos, vem nos auxiliar a entender o sentido verdadeiro das palavras que Jesus nos trouxe, que vai colocar fim a estas lutas que desunem os filhos de Deus. Quando nós conseguirmos olhar para dentro e desenvolver esse trabalho interior, nós vamos acabar com essa luta que desune os filhos de Deus. E quando nós travarmos essa luta interna com a espada da transformação, a nossa religião será o amor. Nós todos vamos nos unir em prol da melhora do nosso mundo e da melhora de cada um de nós. Nós todos estaremos unidos porque já estaremos cansados de um combate sem resultados, que traz unicamente a desolação e a perturbação, até dentro da nossa família. Porque muitas vezes nós temos grandes conflitos dentro da nossa família, porque nós temos dificuldades de olhar para dentro. Nós olhamos para fora, olhamos o defeito do outro, a forma de ser do outro, a forma de agir do outro. E quando isso acontecer, quando nós olharmos para dentro e colocarmos isso em prática, nós vamos reconhecer a verdadeira paz do Cristo. E todos estaremos sob a bandeira da caridade. E as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que Jesus tem nos ensinado e que tem cada dia mais nos trazido clareza sobre os seus ensinamentos. E, como sempre, eu faço uma reflexão aqui e um convite para que possamos usar essa alegoria da espada para travar essa luta interior, por mais desafiadora que possa nos parecer. Essa luta da transformação moral, da vivência dos ensinamentos do Cristo. Porque não basta só a gente saber o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Bíblia de frente para trás e de trás para frente. Nós precisamos colocar em prática esses ensinamentos. Porque o conhecimento, sem a prática desse conhecimento, não nos vai servir para nada. Só para falar bonito. Não é verdade? Nós precisamos internalizar isso e colocar isso a serviço da vida. Então, nós vamos aprendendo a nos amar cada dia mais, para amar igualmente ao nosso próximo e, acima de tudo, amar a Deus. Então, eu convido vocês para, durante essa semana, colocar a espada, começar essa luta diária. Se já começou, reforçar essa luta diária de transformação moral, de conhecimento de si mesmo, para que o amor possa crescer cada vez mais e que para nós, enquanto comunidade espírita aqui em Santo Antônio da Platina, possamos nos unir cada vez mais, possamos erguer a nossa voz e falar com orgulho daquilo que somos, falar com orgulho da fé que professamos e levar esse conhecimento, levar a luz de Jesus com alegria para todos os lugares que nós estivermos.